a eternidade. O Senhor é Deus, o único Deus, o único Deus, o único Deus. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Ô Mário, esse som está muito esquisito. Glória a Deus. Melhorou o som, só abaixar um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí sim. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo e ouvir todas as redes sociais da internet, não é isso? Afinal de contas, vocês quase não ficam nela, não é isso? Sim ou não? A mentira não é de Deus, hein? Sim ou não? Glória a Deus. Querido Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque nós estamos aqui nesta noite. Nós encontramos graça e favor da tua parte. A tua palavra, ela nos diz que não fora nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu a nós. E o Senhor nos nomeou, o Senhor nos deu um nome, para que nós pudéssemos ir e dar frutos. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito da verdade. O Senhor é aquele que veio para nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. O Senhor é aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta noite se cumpra neste lugar, nas nossas vidas, o motivo pelo qual o Senhor se deixou achar por nós. Então, em nome de Jesus, toda a resistência do mundo espiritual, toda a resistência do mundo espiritual sobre este lugar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu ordeno que caia por terra toda presença demoníaca que tenta contra a presença do Senhor neste lugar. Amado Senhor Jesus, amado Espírito Santo, amado Pai Celestial, nós só estamos aqui porque nós entendemos que esta é a casa do nosso Pai. E que é necessário que o Senhor esteja aqui para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos exortar em justiça. Que assim seja, em nome de Jesus. Para que nós sejamos quem nós realmente somos, no plano quer pensar alguma coisa como se viesse de nós. Porque tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. E das tuas mãos nós damos. Não há nada em nós que nos gloriamos, Senhor. Nós somos pó. Nós somos como uma brisa que passa. Tudo em nós
que nos torna dignos de honra e que nos glorifica, vem de ti, Senhor. Vem do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda, ilumina os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus, eu repreendo todo bloqueio da mente, todo bloqueio das emoções, toda indiferença, espírito de indiferença, de incredulidade, de dúvida, de frieza. Espírito do diabo, eu te repreendo neste lugar. Você não tem lugar. E o fogo do Espírito Santo te queima em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite já conseguiu compreender bem que nós não somos primeiramente filhos de homens e que nós somos filhos de Deus? Que já conseguiu compreender bastante que nós temos uma natureza divina, que nós somos um ser criado em Deus, na forma humana, para que Deus possa realizar o seu plano maravilhoso. Tendo nos criado um ser na forma humana, que possa refletir aqui no mundo natural uma imagem de quem Ele é. Essa parte eu tenho certeza que é um ou dois que tem uma clareza, já que pode definir isso realmente como Ele é. Porque do que todos, ou do que tudo que nós vemos no mundo natural, e que não ilumina os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa conhecer Deus. Mas eu posso ver nessa pessoa, é algo que não é próprio desse mundo. É como se eu dissesse que eu posso ver Deus na vida dele. É exatamente para isso que nós fomos criados em Deus. Para que quando alguém olhar para você, essa pessoa possa ver, eu vejo Deus. É uma paz, é uma serenidade de alguém que sabe quem é. E que nada neste planeta Terra, quando eu olho para Ele, eu não vejo nem sombra de ansiedade. Eu não vejo nem sombra de preocupação.
Eu não vejo nem sombra de tristeza. Eu não vejo sombra de dor, de ressentimento, de mágoas, por relacionamentos frustrados. Seja ele de que ordem for, seja na família, como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe, seja nos relacionamentos afetivos, de namoro, mas eu posso olhar nessa pessoa e ver uma integridade de ser, alguém que tem consciência, eu sei quem eu sou. Foi para isso que vocês foram criados. Existe uma natureza divina que te trouxe a este mundo físico. Então, o seu verdadeiro eu é um homem espiritual que está aqui dentro, que se manifesta através deste físico aqui, ó, como diz a turma das academias, né? Nesse shape aqui, ó. Ainda bem que o airbag está pequeno ainda, né? Graças a Deus. Olha lá, minha esposa falou assim, ih, é porque ela já me conhece, eu com 74 quilos, né, fininho, tal. Agora ela fala, está com 10 a mais. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu preciso que vocês entendam isso. Porque nós vemos o mundo numa... Vocês falam assim, nossa, mas de novo, irmão. Uma crise de identidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. E vocês são a luz do mundo. Irmãos, tem misericórdia de ti mesmo. Não é de mim, não. Se você olhar para dentro de você, você é a luz, você é uma luz, que quando alguém que está em trevas, ele vê uma luz, e quando ele chega perto de você, quem você é revela o estado em que aquela pessoa se encontra. Eu sei que você não vai aprender isso de primeira, irmão. Mas eu estou querendo trazer a vocês uma consciência de ser uma pessoa que é semelhante a Deus no homem interior. Você é um ser espiritual. Até porque você é aquilo que foi criado em Deus. E Deus trouxe você no ventre da sua mãe e colocou você naquele corpo formado para que depois de 9 meses você se manifestasse ou você fosse revelado. Quando o médico tirou você lá do ventre da sua mãe, você veio de uma eternidade espiritual e foi revelado aqui na terra. Pastor Protásio, olha que menininho lindo. É menininho de papai, é? É. Eu preciso que vocês entendam isso. Quando uma criança nasce, ele é revelado ao mundo. Alguém
que foi criado antes da fundação do mundo. Davi teve essa revelação, ele fala, antes que o mundo fosse formado, eu já era. Eu estou querendo dizer para vocês, irmão, a gente precisa entender essas coisas, porque nós fomos instruídos a vir ao templo e fazer uma oração no início de uma reunião, cantar alguns hinos, dizemos que cantamos para Deus, aí depois uma pessoa vem aqui, lê um texto bíblico a respeito de semente, como a pastora leu, que é um princípio de Deus terrível, essa é a palavra. O princípio da semeadura e da colheita. A Bíblia diz, vede que não se engane, de Deus não se zomba. Olha a intensidade de como foi a exposição desse versículo bíblico para nós. Ele diz, vede que não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Amém? Irmão, isso é poderoso. Então, a consciência que eu quero que vocês tenham é que tem uma vida disponível para todos nós seres humanos viver, que é verdadeiramente uma vida abundante. Quantos de nós podemos dizer, eu vivo uma vida abundante? Eu sou pleno de satisfação, ou seja, eu sou bem-aventurado, pleno de satisfação. Uma pessoa com essa consciência de bem-aventurança é uma pessoa que ela está sempre satisfeita. E não é com o que ela tem. Ninguém será pleno de satisfação se ele não tiver uma consciência de ser infinitamente mais claro do que um conhecimento de ter. Porque não é o que você tem que determina quem você é. É quem você é que determina o que você quer ter, o que você vai ter. Para que nós possamos, para que em nós se cumpra o plano eterno, imutável de Deus para as nossas vidas, como um ser criado à imagem, conforme a semelhança de quem ele é, Deus. Os nossos relacionamentos serão extremamente mais saudáveis, com todas as pessoas. Não nos faltará nada que é essencial para a nossa vivência, conforme a natureza de quem nós somos. A Bíblia diz que quando Jesus veio, e ele então começa a pregar, no livro de João, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo,
O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. A luz veio ao mundo. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que tremendo, irmãos. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Quando nós entramos no reino de Deus, um reino de luz, toda a verdade eterna, de todo o plano criacional de Deus, é revelada a nós. Então nós nos encontramos nesse todo de Deus, para nós vivermos o propósito pelo qual Deus nos criou. Então não é um mundo natural, com a sua sabedoria humana, e com os seus valores humanos, é que determina quem nós somos, e o que é que nós devemos ter, para que, quem sabe, nós tenhamos algum sentido na nossa existência. Não é o mundo natural. Não é as coisas deste mundo. Não é os valores deste mundo. Não são os conceitos e nem os preconceitos deste mundo em relação ao que devemos fazer, ao que devemos ter, e o que determina o nosso estilo de vida e as nossas prioridades. Mas é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, porque Ele nos criou no seu amor. Nós nascemos no amor de Deus. Jeremias capítulo 17, ele diz assim, a partir do versículo 5. Ele diz assim, irmão, olha, pode pegar sua Bíblia. Eu quero ler desde o começo, porque eu queria que vocês entendessem o contexto pelo qual nós vamos estar falando a partir do versículo 5. De 1 ao 4, você vai compreender melhor o contexto. Ele diz assim, o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos teus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus está dizendo aqui, o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. No versículo 2 ele diz, os seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques, e das árvores verdes,
sobre os altos outeiros. Deus começa dizendo, através do profeta Jeremias: olha, o pecado de vocês eu escrevi com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, bem no seu coração. Ou seja, eu provoquei uma cicatriz, que ela não vai se apagar, no teu coração, porque vocês me abandonaram. E vocês foram nos bosques, nos montes, e cortaram árvores, e edificaram altares a deuses estranhos, e me abandonaram. Eu queria que você entendesse a mensagem. Irmãos, o mundo abandonou Deus. É por isso que eu estou buscando que você entenda que você só existe porque Deus se derramou dele mesmo. Ele tirou da essência de quem Ele é. Eu preciso que você entenda isso. Quando eu te digo que Deus tirou da essência de quem Ele é, para que você viesse à existência, Ele está dizendo que você tem uma natureza divina, de verdade, de amor, uma natureza de vida, vida de paz, de alegria. Então Deus nos faz assim, um ser humano. Mas quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e ela diz, lá no capítulo 1, a partir do versículo 25, ele diz: e Deus disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Então, o ser divino, na forma humana, a partir do relacionamento entre um homem e uma mulher, essa bênção liberada de forma inata, que faz parte da natureza humana e divina, porque em 1 miligrama de espermatozoide, de 15 milhões a 200 milhões de esperma, que é um ser vivo que quer vir para este mundo. E quando ele fecunda o óvulo da mulher, ele gera um ser humano, na própria natureza de ser, irmão. Isso não é coisa de homens. Isso não é desenvolvimento científico, tecnológico. Isso é coisa que só é possível a partir de um amor de Deus derramado em nós, que nos produziu alguém capaz de trazer à existência um outro ser. Então, por que Deus faz isso, irmão? Deus faz isso porque Deus queria encher a terra de seres humanos que reflete a glória de quem Ele é, em relacionamentos amoroso, perdoador, saudável, de paz, de alegria, de comunhão. Mas Satanás, ele adultera todos os princípios amorosos, divinos de Deus. A pastora falou aqui, né, na hora da prosperidade. Queridos, o mundo tem lá os seus valores. As pessoas, então, elas pensam em trabalhar para acumular coisas. A Bíblia diz que Deus nos abençoou. A Bíblia, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fala: ó, quão bom e quão suave, agradável é que os irmãos vivam em união.
Só que isso se torna apenas palavras vazias, lançadas ao vento. No meio de um povo religioso. Um povo que não tem temor na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não volta vazia. Essa é a palavra de Deus. Ela diz: é bom, é suave, é agradável que os irmãos vivam em união, em unidade. Ele diz: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça do sacerdote, e desce pela barba e pelas vestes. Ela é como um óleo de irmão nos montes Sião. Ela é como o óleo. Então ele diz assim: porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É ali aonde, irmão? Lá no monte, irmão? Não, é ali no relacionamento interpessoal. É na unidade, é no relacionamento amoroso. Então, se eu tenho 5 mil guardados na minha conta lá, mas você está passando necessidade, irmão, eu não posso acumular e deixar o meu irmão passando necessidade. Eu estou dizendo para você, a nossa natureza de filho, a nossa natureza de irmãos, de família. E do ponto de vista de natureza, agora nós vamos seguir aqui o contexto. Então Jeremias começa a falar para o povo de Israel. Ele diz assim: os teus filhos se lembrarão dos seus altares e dos seus bosques, das árvores. Vocês cortaram, levantaram o altar, adoraram outros deuses. Vocês perderam de vista a consciência de que vocês existem por mim. Vocês são parte de quem eu sou. Vocês têm uma natureza divina, de verdade, de amor, de paz, de relacionamento saudável, do que verdadeiramente significa a vida. Não a vida que o mundo tem como conceito de vida. O conceito de vida do mundo, com a sua sabedoria terrena, é que você está respirando. Você levanta todo dia, vai trabalhar, você anda, você se locomove, você come. Esse é o conceito de vida. Mas no conceito divino de vida, a respeito de quem nós somos sobretudo, irmão, vida é alguém que está vivendo aqui nesses dias, mas em momento nenhum está ansioso por coisa alguma. Entra em depressão por causa das circunstâncias e dos problemas da vida. Entra em crise porque não tem um carro, porque não conseguiu comprar um carro, porque não tem. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque o compromisso de Deus para conosco é um compromisso de natureza. Ninguém entendeu nada. O compromisso que Deus tem conosco é um compromisso de natureza. Em vivendo a natureza de quem nós somos, a própria natureza de quem nós somos, ela produz em nós vida de Deus. Seguindo a partir do versículo 5, olha para você ver. No versículo 4 ele fala assim: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. E ele fala: eu farei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Quando o homem, o ser humano, ele abandona Deus, Deus está dizendo assim: porque vocês têm adorado outros deuses, vocês têm adorado tudo nesse mundo, adorado o carro bonito, a casa bonita,
adorado os prazeres deste mundo. Se entregue às paixões e às concupiscências da carne. Quando que o ser humano, na consciência de quem ele precisa ter domínio de tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, para a natureza de quem nós somos. Isso não faz parte de quem nós somos. A bebedice, a glutonaria, a feitiçaria, a mentira, o adultério, o apego ao dinheiro, as contendas, as brigas, as dissensões, as maledicências. Isso é contrário à natureza do verdadeiro ser de quem nós somos em Deus. Então, se isso, tudo que eu falei faz parte de quem eu sou, a minha natureza divina não foi ainda restaurada, ela não foi redimida. E precisa ser redimida. Amém, gente? Eu estou falando isso, irmão, porque o diabo, ele é mentiroso, ele é sujo, ele é enganador. Ele faz com que o ser humano, ele se entregue a este mundo numa vida de escravidão, em busca de conquistar coisas. Ao invés de se entregar ao conhecimento de Deus, para que nós chegamos ao conhecimento de quem nós somos, a fim de que nós sejamos transformados de dia em dia. A Bíblia diz que é uma necessidade. Paulo, ele diz assim, que o nosso destino é nós sermos transformados de dia em dia, pelo conhecimento da palavra da verdade. A medida completa da estatura de Cristo, o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, aquele que é a fiel testemunha de Deus. Fiel testemunha. Ele não dá testemunho, ele é a fiel testemunha. Quem olha, no tempo de Jesus, o Cristo, quem olhava para Jesus via Deus. Quando Jesus foi embora, ele disse: se vocês amarem uns aos outros, e se vocês me amarem, o meu Pai o amará. Então nós viremos e faremos em vós morada. Nós viremos e habitaremos em vocês. Irmão, essas coisas, elas precisam encontrar um lugar na nossa mente e no nosso coração. Porque eu preciso olhar para dentro de mim e saber se a Trindade divina, ela habita o meu ser. Se ela faz morada em meu ser. O que é que faz morada dentro de mim, irmão? É os meus desejos, as minhas expectativas de conquistar coisas, é as minhas muitas ansiedades, é os meus conflitos que eu tenho com as pessoas, ou é Cristo que habita em mim, ou é Deus que habita em mim? Quanto que Deus habita em você, irmão? A nossa vida só terá sentido se Deus habitar o nosso coração. Nós não podemos sequer pensar alguma coisa como se viesse de nós, porque tudo vem de Deus. Então, em nome de Jesus, entenda isso, irmão. Busque a Deus de toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com tudo que você é. Busque a Deus. Faça com que Ele habita você, irmão. Eu oro todos os dias e falo: Senhor, eu preciso que o Senhor seja em mim muito mais do que o Senhor é. Quando eu saio de casa pela manhã e eu vou trabalhar lá na minha loja, eu falo: eu preciso ser em todo o tempo aqui. Cada cliente que chega lá, eu estou vigiando que ele possa ver Deus na minha vida. Em todas as minhas atitudes, em cada palavra.
em cada olhar, irmão. Como que eu olho para as pessoas? Eles precisam olhar para mim e poder ver Deus. Esse é o nosso desafio. A igreja, ela não entendeu isso por causa dos nossos líderes que implantou uma religiosidade demoníaca. Esqueceu de falar isso para o povo. As pessoas precisam ver Deus nos filhos de Deus, se são filhos de Deus. Até as autoridades romanas que invadiu Israel, Jerusalém, e que dominou eles, que implantou lá sua cultura religiosa de Roma, seus valores, suas crenças, seus deuses. Até eles, olhando para Cristo, para Jesus, reconheceram que aquele homem era diferente. Não havia nada que você pudesse olhar para ele e poderia ver alguma coisa que o condenasse. Eu entendo a cegueira do ser humano hoje. Porque se o próprio Cristo, na pessoa de Jesus, ele veio, e aqueles religiosos não conseguiram olhar para Jesus e ter a revelação de que ele era o Messias prometido, de que ele era o Salvador do mundo. E às vezes falar em Salvador do mundo parece uma frase religiosa, sem sentido. Mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia no Velho Testamento fala que o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus, no seu infinito amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito. E Ele fez justiça por nós. Ele fez justiça em nós. Deus não muda, irmão. Quando Deus havia falado desde o princípio que a alma que pecar essa morrerá, todos nós éramos dignos de morte, morte de cruz. O que Deus faz? Ele pegou o seu Filho sem pecado, e um justo morreu por todos os injustos, para que Ele pudesse restaurar em nós novamente a nossa natureza de filhos de Deus. Para que nós pudéssemos viver como filhos de Deus, e que a glória de Deus em nós como filho, possa iluminar um mundo de trevas. Para que todos aqueles que estão lá, tentando encontrar significado na vida, nas bebidas, nas drogas, no sexo ilícito. Muitos estão procurando centro de macumba, fazendo sacrifício a demônios. E verdadeiramente, legitimamente, acreditando que eles estão cumprindo um papel de religiosidade. Mas eles precisam ouvir e saber que só em Cristo há vida. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Como pode, irmão, o ser humano está tão bloqueado na sua mente que não entende que existe um Criador, que na essência de quem Ele é, Ele nos dá vida. Se Deus decidir agora tirar o oxigênio de mim, eu caio aqui e acabou. Não há lembrança, não há história, não há valores. Mas Ele dá sentido na nossa existência. É Ele que dá sentido na nossa existência. É Ele que nos preserva respirando, para que nós possamos viver a essência, as virtudes de quem nós herdamos dele no momento da criação como filhos de Deus. Ele diz aqui, a partir do versículo 5, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o grande problema do ser humano.
O ser humano se entregou às paixões e às vaidades deste mundo. Acha difícil demais pensar. Acha difícil demais encontrar o verdadeiro sentido da existência. A nossa existência não pode ser só isso, irmão. Das pessoas comer igual um porco. Come. Bebe todas, bebe a noite inteira. Eu sou livre. Ah, coitado. Esse dia eu estava falando para um senhor lá, e no final da conversa, lá na minha loja, falei para ele. No final ele falou assim, nossa, muito obrigado por todas as palavras que o senhor falou. Porque ele estava fumando e disse que toma uma cervejinha, e a esposa dele é crente, e ela não gosta. Aí eu estava falando para ele sobre liberdade. Eu falei, então, eu quero falar para o senhor, né, com muito amor e respeito ao senhor. Mas isso não é ser livre. A verdadeira liberdade é quando o senhor pode pecar e não peca. Quando o senhor pode fazer o que o senhor está fazendo aí, fumando um cigarro, trazendo prejuízo para a sua saúde, mas o senhor decide não fazer. É quando o senhor vai lá comprar uma cervejinha para beber, para quem sabe o senhor encontra um pouco de paz, o senhor relaxa um pouco, mas mesmo assim o senhor não faz. É quando eu posso ser, como a Bíblia diz, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso até adulterar, mentir, roubar, mas eu decido não fazer. Porque Deus é a minha suficiência. Então o ser humano, ele precisa entender isso, ele precisa saber. Tem pessoa que fala assim, você não compreende a dor do outro. Quem compreende a dor de todo ser humano é Deus, que é onisciente. Mas eu vivo pela fé. A palavra de Deus diz que Deus é a minha suficiência. O que eu preciso, irmão, não é tudo que o mundo natural oferece na tentativa de dar sentido na minha existência. Mas é Cristo dentro de mim. É Cristo dentro de você. Irmão, a vida abundante, a vida no sentido mais amplo e literal da palavra, ela só é uma realidade se Cristo habitar o meu ser. Não importa, irmão, amanhã eu posso ter problema, muitos problemas, como a gente tem, mas nenhum deles vai me abater. Quando eu entendo, se alguma coisa foi por consequência de erro meu, tudo bem, eu vou pagar o preço hoje, mas eu não vou fazer mais. Eu errei porque eu não tinha sabedoria. Eu errei porque eu não tinha conhecimento. Nós vemos na parábola, na passagem de Gideão, quando Deus mandou o anjo chegar lá, e ele malhando o trigo, escondido, porque os midianitas roubavam os hebreus. E o anjo então fala para ele, né? Gideão, homem muito valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele fala, eu? Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa faz parte da menor tribo de Israel. Quem que nós somos? Nós estamos sendo roubados ano após ano. Eles plantavam aquele mundo de campo de trigo. Os midianitas, eles esperavam o trigo estar prontinho para a colheita, eles vinham, e eles entravam com seus cavalos, com seus bois, com as suas carroças, eles roubavam. O inimigo é tão sujo, ele deixava um pouco, ele não roubava tudo. Que se roubar, os escravos vão morrer, né? Ele deixava um pouco para o povo de Israel. Gideão estava fazendo exatamente isso. Gideão estava colhendo o restinho que os midianistas deixou para eles. Para eles poderem viver. Aí o ano que vem eles plantam de novo, nós vem e rouba de novo,
deixa um pouquinho para eles viver, então eles vivendo de escravo. Até que Deus, né, vendo essa situação, levanta Gideão, um agricultor simples, e Deus coloca no coração de Gideão. Agora, a primeira coisa que você vai fazer, Gideão, você vai levantar de madrugada e você vai derrubar todos os altares do teu povo. Você vai destruir os deuses da nação de Israel. O nosso país precisa destruir os deuses que se levantam para adorar, porque se tornou uma nação de escravos. Escravo de um sistema de governo tirano, corrupto, que escraviza. Então, a partir do versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu já vi tanto crente, até pastor falando, pois é, eu confiei no fulano, agora estou nessa situação. Bem que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. Fala, cabeção. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. E faz do seu braço a sua carne. Eu consegui porque eu fiz. Eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei. E aparta o seu coração do Senhor. Irmão, apartar o coração do Senhor quer dizer o seguinte: quando a gente entende que nós somos, né, uma família, toda bênção que eu tenho não é para o indivíduo. A bênção que vem para mim não é para mim, é a bênção para todo mundo. Tenta imaginar um mundo, se nós vivêssemos com esses mais de 7 bilhões de seres humanos, vivendo os princípios de Deus. Que mundo, irmão? Era aquele mundo que Deus planejou, sim ou não? Irmão, um mundo de vida abundante, vida de paz, onde a dor do outro é a minha dor, onde a necessidade do outro é a minha necessidade. Esse é o sentido da vida. Mas o Deus deste mundo, ele implanta uma mentalidade demoníaca, escrava, terrena, burra. Das pessoas conquistar um monte e guardar para ela. Enquanto vê tantas crianças nos países, né, considerado hoje terceiro mundo, passando fome, necessidade, morrendo de inanição. Nós estamos falando nós estamos mudando o conceito de igreja, tirando a religiosidade que não é de Deus, para trazer o verdadeiro sentido de ser igreja. Uma igreja que realmente é uma igreja que transforma o mundo naquilo que ele deveria ser e viver para a glória de Deus. Porque o mundo é habitado por mais de 7 bilhões de pessoas que, em vivendo a sua natureza divina, é o céu na terra, literalmente. Quando você vê aquelas imagens lá da Europa, dos Países Baixos, gente, você vê aquelas montanhas, aqueles campos, aqueles cânions, aquelas coisas, você fala, gente de Deus, que coisa maravilhosa isso. Que planeta maravilhoso é esse, que mundo maravilhoso é esse. Mas habitado por seres mesquinhos, presidentes demoníacos que estão matando a sua população por conta de terra, lançando míssil, bomba e tal, e matando família, destruindo. Estúpido, burro, demoníaco são esses povos. Usado pelo diabo. Irmão, a minha mente, o meu foco está, Deus, a minha vida e a igreja, ela precisa servir para frustrar os planos do diabo.
em nós, irmão, eu e você viver filho de Deus e igreja. Amém? Nós estamos encerrando. Aí ele diz assim, ó, versículo 6. O homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e que aparte o seu coração do Senhor, porque ele será como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O homem que confia no homem, ele vive solitário, dentro de si mesmo. Essa terra seca, inabitável, é porque a pessoa acha que o que ela tem, se alguém aproximar, quer tomar dela. Não quer repartir com ninguém. Então ela mora, ela vive dentro de si mesmo. Aí, agora que é a parte que eu queria falar para vocês. Mais 40 minutos só, nós vamos embora. Ele diz assim, ó, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor, o bem-aventurado, ele é como uma árvore. Aí que entra na palavra natureza, que a gente vai começar a falar. O homem que confia no Senhor, Deus está dizendo para vocês, ouve aqui, irmão, ele é como uma árvore. Agora eu quero que você medita numa árvore. Irmão, a árvore vive naturalmente, cumprindo o propósito pelo qual ela existe. Irmão, ela estende as suas raízes para o ribeiro. E a vida dela é sem ansiedade, é sem peso, é sem fadiga. Ela simplesmente vive quem ela é. Irmão, olha aqui, em nome de Jesus, entenda isso. Vocês precisam ser como árvore. Uma goiabeira, irmão, ela nasce, ela cresce naturalmente. Você se afadigou para crescer, irmão? Você ficou ansioso porque você queria, nossa, eu estou só com 1,60 m, eu preciso mais um pouquinho. Alguém fez alguma coisa para que, quando houve a ejaculação, lá no ventre, foi formando, foi crescendo, você nasceu, continuou crescendo, alguém fez alguma coisa para isso? Responda em nome de Jesus, irmão. Alguém fez isso? Você não cresceu naturalmente? Ela lança suas raízes na água. Agora, a goiabeira, se você for procurar a goiaba está lá. A laranja está lá. Aí, ela frutifica, a goiaba dá semente, que nasce outra goiabeira, que cresce, que produz goiaba, que produz semente, que produz outra goiabeira. Sim ou não? Por que vocês andam ansiosos? Por que, irmão? Por que, irmão? A minha... Sinceramente, eu fico indignado quando falo para a pessoa, não, você trabalha menos. Nós não queremos prender você no templo, não, para te algemar você. Nós queremos que você seja transformado, seu casamento seja transformado, sua família seja transformada, os seus filhos sejam muito melhor do que você. Então deixa dessa... Nós não queremos... O que nós queremos, irmão,
é que você deixa de ser ovelha vivendo com a mentalidade de bode, de cabrito. É que você, como ovelha, passa a viver como ovelha. Que como filho de Deus, você deixa de viver com a mentalidade de escravo, mas passa a viver como filho de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. A natureza de quem você é, irmão. Deus tem um compromisso com a sua natureza. Ele não tem compromisso que você está com necessidade, com sonho, com vontade, com desejo, ansioso. Você trabalha, vou encerrar agora, pode marcar aí 2 minutos. Você trabalha, irmão, não é para você produzir. Presta atenção, irmão. O ser humano não pode trabalhar para produzir. Ele tem que trabalhar para revelar o que já está pronto. Quando a gente entende isso, irmão, você não fica ansioso. Pode vir a crise no país. Eu vou quase todo dia, está uma crise em Brasília. Essa crise vai chegar aqui. Você, irmão, trabalhar, nós temos que trabalhar mesmo, todo o tempo. A diferença é o sentido do trabalho. Eu não trabalho para produzir nada, eu trabalho para revelar quem eu sou. No fruto do meu trabalho. Eu tenho que produzir, tenho que produzir, tenho que produzir. Isso aí é uma mentalidade de escravo das empresas dessa terra. Mas se eu trabalho numa empresa, eu vou produzir, o meu trabalho revela quem eu sou. Sem ansiedade, sem preocupação. Amém? Glória a Deus. Irmão, isso dá sentido na tua vida. Eu estava orando de tarde, eu falei, Deus, esse espírito de ansiedade, de depressão, de nervosismo, enfermidade, irmão. A pessoa fica com dor de estômago, dor de cabeça, ansiedade. Tenha fé, irmão. Tenha fé em Deus. O problema do mundo não tem fé. Não tem fé porque não conhece a palavra de Deus. Amém? Então você precisa levar a palavra de Deus para gerar fé na pessoa. Em nome de Jesus. Pastor Protásio. Vamos cantar um hino? Pastor Protásio. Não serve café para mim, eu estou tossindo. Glória a Deus, gente. Vocês entenderam, irmão, a mensagem de Deus para você? Nunca mais deixa a ansiedade pegar você. Não deixa a ansiedade roubar você. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais